Oi, telespectador, meu nome é Felipe e vamos começar agora mais um Filosofia em Questão. No programa de hoje nós trataremos a respeito do filósofo que se chama Kant, Immanuel Kant. Mas falaremos antes também a respeito do Leibniz, para fazer um gancho para a filosofia do Kant. A filosofia do Leibniz é um pouco de mais fácil compreensão naquilo que nos importa, pelo menos aqui nesse nosso programa, do que trataremos a respeito do Kant. O Leibniz ambos são filósofos alemães. O Leibniz é anterior a Kant, ele morreu em 1714, o Kant só nasce posterior a 1714. O Leibniz nasceu em 1646 e morreu em 1714. Foi um filósofo que tratou a respeito dos mais diversos temas da filosofia, como moral, estética, ética, matemática, além de outros temas que não são basicamente da filosofia, como a matemática. Ele é também tido como inventor do cálculo infinitesimal, junto com Newton, enfim, é basicamente isso. Então nós vamos tratar a respeito do Leibniz aqui, a respeito da sua teoria das proposições, ou dos contingentes e dos necessários. Nós estamos utilizando o texto dele sobre os contingentes para falar aqui nesse programa a respeito desse assunto. Então, como eu dissera antes, nós usaremos a filosofia do Leibniz para fazer um gancho, uma facilitada no entendimento da filosofia kantiana. A filosofia do Leibniz é muito importante dois conceitos, que é o conceito de necessidade, que são conceitos lógicos, e de contingência, certo? Verdades necessárias são aquelas verdades que são impossíveis que não sejam, e as verdades contingentes, elas são aquelas verdades ou proposições que são passíveis de serem de outro modo, e não só daquela maneira. Então, basicamente, para o Leibniz, a verdade se dá de duas formas. O sujeito está contido no predicado. Se toda verdade, o predicado está contido no sujeito. Então, o predicado pode estar contido no sujeito, segundo ele, de duas formas. Então, uma proposição verdadeira, o predicado está contido no sujeito, de duas formas diferentes. Ou o predicado está contido no sujeito de maneira necessária, e nós chamamos de verdades necessárias, ou ele está contido no sujeito de maneira contingente, e chamamos essas verdades de verdades contingentes. As verdades necessárias, nós chegamos a ela através do princípio de não contradição. Por exemplo, as verdades da matemática, por exemplo, de que todo triângulo tem 3 lados, é uma verdade necessária. Ou seja, é impossível que um triângulo não tenha 3 lados, certo? E as verdades contingentes são verdades que têm inserida no meio da noção do sujeito a noção de existência, ou noção de existência no tempo. Então, tudo aquilo que existe no tempo, ou sobre tudo aquilo que temos experiência sobre essas coisas, experiência dos sentidos, sobre ela nós podemos apenas proferir verdades contingentes, certo? É verdadeiro, o predicado está contido no sujeito, mas ele está contido no sujeito de maneira contingente. Ele usa como argumento a teoria dos mundos possíveis, ou seja, em outro mundo possível pode ser que isso não fosse verdade, mas em qualquer mundo possível o triângulo tem 3 lados. Então, as verdades necessárias, elas nos são dadas através do princípio da não contradição, certo? Pela análise da relação entre o sujeito e o predicado, pela análise do sujeito, eu chego à noção daquele predicado, certo? Através do princípio da não contradição. Já com as verdades contingentes, isso não se dá, certo? Não é possível eu, por uma análise do conceito de uma coisa existente, chegar àquele predicado, certo? Então, sobre essas proposições contingentes, outro princípio impera, que é o princípio de razão suficiente. Mas o que nos interessa, de certa forma, nessa dicotomia entre essas duas possibilidades de verdade na filosofia do Leibniz, é a questão de experiência e sem experiência. Então, as verdades necessárias, elas independem da experiência que nós temos das coisas do mundo, certo? Não é preciso e nem é preciso aquelas coisas existirem para que elas sejam verdadeiras.
Então, por exemplo, um triângulo não é uma coisa que nós vemos com sentido, certo? É um conceito totalmente abstrato, é uma verdade que independe da experiência o fato de um triângulo ter 3 lados, certo? Agora, verdades do tipo vai chover amanhã ou chove agora, são verdades que levam em conta a noção de existência do tempo. Nós só podemos ter a noção delas através da experiência. Então, essa dicotomia vai ser a dicotomia que começa na crítica da razão pura do Kant, que é a oposição entre verdades a priori, que ele chama verdades a priori, as verdades anteriores à experiência, e verdades a posteriori, que seriam verdades que chegam por nós através da experiência. Então, só para acabar aqui com Leibniz, a filosofia do Leibniz, existem 2 tipos de proposições, as proposições ou as verdades contingentes e as verdades necessárias. As verdades necessárias se dão pelo princípio da não contradição. Através dele, eu tenho um critério da verdade sobre as relações necessárias entre sujeito e predicado. E nas verdades contingentes, é o princípio de razão suficiente, que nós não vamos entrar muito a fundo nele, não. Só essa explanação a respeito da diferença entre essas 2 proposições não serve para começarmos a discussão a respeito do Kant. Então, lá no início da crítica da razão pura do Kant, ele fala que há dois tipos de conhecimento. Um conhecimento que nos é dado pela experiência, certo? Só é possível a partir da experiência, e um conceito que é independente, um conhecimento que é independente da experiência, certo? Esse conhecimento independente da experiência ele chama de conhecimentos ou verdades a priori, ou juízos a priori. Depois nós vamos explicar rapidinho para vocês a questão do que são juízos, certo? Mas há as verdades a priori e as verdades a posteriori, ou o conhecimento a priori e o conhecimento a posteriori. O a priori é independente da experiência e o a posteriori dependente da experiência. Então, ele reconhece lá no início da crítica da razão pura que existem 2 tipos de juízos. Então, juízos que nada mais são do que a união entre o sujeito e um predicado na expressão ou no ajuizamento sobre as coisas do mundo, certo? Então, por exemplo, o triângulo equilátero tem 3 lados iguais. Isso é um juízo sintético, segundo Kant, um sintético a priori, porque depois a gente vai tratar, ou seja, um juízo que sintetiza 2 conceitos diversos em uma mesma proposição, e dessa proposição surge uma verdade que é necessária e universal. Existem conhecimentos a posteriori, ou seja, conhecimentos que são dependentes da experiência. Em primeiro lugar, vamos lá na crítica da razão pura, a primeira parte dela se chama estética transcendental, e ela vai tratar a respeito das condições de possibilidade de todas as experiências possíveis. E também depois depois da estética transcendental, que trata a respeito da possibilidade da sensação, tem os conceitos a priori, ou a parte que se chama analítica transcendental. Então, primeiro tem a estética transcendental, depois a segunda parte a segunda parte da primeira parte da crítica da razão pura se chama analítica transcendental. Depois vai haver uma segunda parte que se chama dialética transcendental, da qual nós não trataremos nesse programa. Então, desses 2 tipos de conhecimento, os conhecimentos puros e os conhecimentos, ou seja, os conhecimentos a priori e os conhecimentos a posteriori, Kant vai fazer mais ou menos a mesma linha do Leibniz, só que com algumas diferenças. Então, lá no Leibniz existiam as verdades necessárias e as contingentes somente. No Kant nós vamos ver que as necessárias, ou seja, aquelas que se dão pelo princípio de não contradição, que independem da experiência totalmente, e verdades empíricas como as do Leibniz contingente. Só que lá
ele usa 3 pares de termos para dizer aquilo que o Leibniz dizia com 2. Existem os juízos analíticos, existem os juízos sintéticos a posteriori e existem os juízos sintéticos a priori. E são através nesses juízos sintéticos a priori que está fundamentado o conhecimento. Por quê? Para ele, em primeiro lugar, os juízos analíticos, eles são apenas juízos explicativos, eles não ampliam o nosso conhecimento. Quando eu digo, por exemplo, uma verdade, que o predicado, uma proposição, onde o predicado está contido na noção de sujeito, por análise, de maneira analítica, certo? Essa verdade vem de maneira analítica, então ela não diz mais do que aquilo que já está no sujeito. Então, interessante seria aquelas proposições onde o predicado não está contido na noção do sujeito, então aquele quebra aquela questão de Leibniz que a verdade o predicado tem que estar contido no sujeito. Não. Para o Kant é possível sintetizar com termos diversos em uma mesma proposição e isso gerar uma verdade. Nem sempre é verdade, uma proposição verdadeira, o predicado está contido no sujeito. Portanto, em Kant existem os juízos analíticos e nesses juízos, portanto, ele é só a ampliação o predicado é só uma ampliação daquilo que já está no sujeito. Existem os juízos sintéticos a posteriori, ou seja, que vem através da experiência. Então eu vejo, por exemplo, toda árvore que eu vejo é verde. Então a árvore é verde é um conceito, é um juízo sintético a posteriori. Porque no conceito de árvore não quer dizer que ela é verde. Essa verdade de que a árvore é verde me vem através da experiência, é uma síntese de 2 conceitos diferentes, árvore e verde. Então a síntese desses 2 conceitos me dá um juízo sintético a posteriori, ou seja, eu sintetizei 2 conceitos em um ajuizamento por meio da minha experiência e cheguei a uma verdade sintética a priori ou um juízo sintético, a posteriori, certo? Agora vem toda a questão que são os juízos sintéticos a priori. Como é possível eu sintetizar 2 juízos sem ser por meio que sejam independentes da experiência? Como é possível eu fazer essa síntese de conceitos? Ou seja, como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Alguns dizem que esse é o tema fundamental da crítica da razão pura. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Então, em primeiro lugar, aquilo que é a priori, como já dissemos, é independente da experiência. Então, ele vai dizer o seguinte, primeiro vamos falar a respeito, então, da estética transcendental para podermos chegar a essa questão dos juízos sintéticos a priori. Então, para o Kant, existem as formas puras da sensibilidade, que são o espaço-tempo. Então, toda a nossa experiência do mundo vem através das formas dessa experiência na sensibilidade, que são as formas espaço e tempo. Então, eles são as condições de possibilidade de toda a experiência possível. Então, os juízos sintéticos a priori, eles vão tratar a respeito não das coisas do mundo, mas a respeito de coisas, das possibilidades das coisas do mundo, ou seja, eles vão se referir às formas possíveis de todo objeto no espaço e no tempo. Então, por exemplo, para ele, os juízos, por exemplo, da matemática, da aritmética, 2 mais 2 igual a 4, isso são juízos analíticos, ou seja, essa ciência matemática, ela não nos dá, além de verdades que vêm através de análise, ou seja, mais do mesmo, certo? Já, por exemplo, as verdades da geometria, segundo ele, seriam verdades do tipo dos juízos sintéticos a priori. Eu estou sintetizando 2 conceitos diversos quando eu digo, por exemplo, que sobre 2 pontos passa uma reta, a menor distância entre 2 pontos é uma reta, porque o conceito de ponto não engloba o conceito de reta. Então, estou sintetizando 2 conceitos em uma verdade que seria a priori. Mas por que essa verdade é a priori? Então, a verdade a priori, ela ainda tem outros dois
duas características. Além dela ser a priori, ela é necessária e universal. Ou seja, não é possível que ela não seja, e ela é válida para todos os objetos possíveis. Por quê? Então, por exemplo, as verdades da geometria, segundo Kant, elas são verdades que vêm por meio de juízos sintéticos a priori. Esses juízos sintéticos a priori, eles são sintéticos e a priori, porque eles unem dois conceitos diversos em um mesmo juízo, e ele é um juízo universal e necessário. Por que ele é universal e necessário? Porque ele está tratando a respeito das condições de possibilidade de toda experiência possível e não a respeito das coisas que existem de fato. Então, como eu disse antes, na estética transcendental, ele vai falar a respeito das formas puras da sensibilidade, que são as formas de espaço e de tempo, certo? Essa é uma predisposição da nossa consciência em conceber o mundo, certo? Então nós vemos o mundo através das formas do espaço-tempo. Então a geometria, por exemplo, e a física, que são ciências que são calcadas em juízos sintéticos a priori, elas são ciências verdadeiras que não apenas dizem mais do mesmo, como a aritmética, etc., mas são ciências que ampliam o nosso conhecimento, porque elas unem conceitos diversos, certo? Mas para tratar não a respeito da experiência, ou seja, a verdade da física newtoniana e as verdades da geometria, elas não vêm através de nós pela experiência que nós temos do mundo, mas antes porque elas tratam a respeito das condições de possibilidade da nossa experiência a respeito do mundo. Então, quando eu digo a respeito de geometria, sobre o triângulo, sobre o teorema de Pitágoras, etc., essas são verdades que dizem respeito às condições espaço-temporais de percepção do mundo. Então, por exemplo, na geometria são questões espaciais, e na física, por exemplo, já entraria questões do tempo, né, além do espaço. Então, essas são ciências universais e a priori, ou necessárias e universais, porque elas são feitas por meio de juízos sintéticos a priori, ou seja, elas sintetizam dois conceitos diversos em uma verdade que tem como referência não as coisas do mundo, mas as condições de possibilidade da experiência do mundo, certo? Então, essa é a primeira parte da filosofia kantiana, da filosofia kantiana na crítica da razão pura, e que trata a respeito do fundamento da física newtoniana. De certa forma, alguns falam que a filosofia do Kant ela foi feita para fundamentar filosoficamente a física newtoniana. Alguns falam que ele é uma superação do racionalismo, que o Leibniz é um representante, e do empirismo, que ele une, de certa forma, essas duas vertentes, né? Porque ele diz que é possível um conhecimento empírico, mas ele só não está certo, ele diz que não é possível que esse conhecimento empírico seja necessário e universal. Ou seja, o necessário é aquilo que é impossível que não seja, certo? Ou que não é possível que não seja, isso é que é o necessário. Então, o conhecimento necessário, segundo ele, seria o tipo do conhecimento da geometria e da física newtoniana. Para ele, são conhecimentos válidos em todos os mundos possíveis. Não é o que pensava Leibniz, por exemplo. Hoje, se formos pensar bem, penso eu, a minha opinião, que o Leibniz é um filósofo muito mais interessante, mais contemporâneo do que o Kant, porque ele fechou questão tão profundamente nas coisas que envelheceu, assim que envelheceu a física newtoniana e a geometria euclidiana, certo? Hoje em dia, que sabemos que há outras geometrias que não são as geometrias euclidianas, as geometrias não euclidianas, como a geometria esférica, a física do Einstein, a física dos conceitos de cordas, supercordas, etc., que não utilizam da geometria euclidiana nos seus raciocínios. Então ficou parecendo, envelheceu muito rápido Kant com o envelhecimento daquela ciência do seu tempo, o que não aconteceu com Leibniz, porque já tratava a respeito das coisas de uma maneira mais geral, de uma maneira mais matemática.
ele era muito mais matemático, talvez, do que filósofo, ao contrário do Kant, que não tratou muito bem a respeito da matemática, não era um bom matemático, assim como Leibniz. Portanto, é mais ou menos essa questão. Agora, só tratar agora a respeito do finalzinho da primeira parte da filosofia do Kant, que é da analítica dos conceitos, ou da analítica transcendental. Nessa parte ele vai falar a respeito dos conceitos do entendimento. Os conceitos puros do entendimento, que são categorias, ele chama esses conceitos puros de categorias e que também são norteadores da possibilidade de nossa experiência do mundo, certo? Um desses conceitos, que é o conceito talvez mais importante, que para o Leibniz é um conceito que não tem um fundamento no mundo ou nas coisas, que é o conceito da lei da causa e do efeito. No Kant, por exemplo, a causalidade, a negatividade, a afirmatividade, entre outros conceitos, são conceitos puros do entendimento, certo? Então eles norteiam também, depois que as formas do espaço e tempo apreendem o mundo, certo? Esses conceitos puros do entendimento nos possibilita que pensemos ele de forma conceitual. Portanto, nós falamos então a respeito da filosofia do Leibniz um pouquinho e da filosofia do Kant, de certa forma, o que eles têm em comum e o que eles têm de diferente. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver ficado claro, às vezes é até melhor, porque isso dá mais discussão. Entrem aí procurem saber mais a respeito, mandem comentários no Facebook. Tem isso não? Vou descer pena comigo, hein? Portanto, tratamos a respeito de maneira rápida e sucinta da filosofia do Leibniz e da filosofia do Kant, né? Lembrando que um filósofo é muito influente no outro, o Leibniz é muito influente na filosofia kantiana, apesar de que não totalmente, não podemos dizer de certa forma que o Kant é um leibniziano, até porque tem várias influências, outras influências em sua filosofia. Certo é que o Kant passou para a posteridade como um filósofo mais influente do que o Leibniz, apesar de que, se formos adentrar mais a fundo, vemos que talvez há um frescor maior na filosofia do Leibniz, um encantamento maior na filosofia do Leibniz do que na filosofia do Kant. Nós tratamos a respeito de um pequeno pedaço da filosofia do Leibniz, que é a respeito das relações entre o sujeito e o predicado nas proposições que dizem respeito ao mundo, certo? Que procuram afirmar alguma coisa ou negar sobre o mundo. Então, segundo ele, existem as proposições necessárias e as contingentes, certo? As necessárias. O critério de verdade dela é o princípio de não contradição e as contingentes é o princípio da razão suficiente. Já em Kant, não existem só proposições necessárias e proposições contingentes. Existem, ele já chama de juízos, certo? Os juízos. Existem juízos sintéticos e juízos analíticos. Esses juízos analíticos, eles podem ser necessários e universais, se são analíticos e a priori, e também é possível um juízo analítico a posteriori. Já esses juízos, de qualquer forma, o critério de verdade de qualquer análise é o princípio de não contradição. Mas em juízos analíticos, o predicado já está contido no sujeito, assim como nos juízos necessários do Leibniz, certo? Os juízos analíticos, o predicado está contido de maneira necessária no sujeito. Já nos juízos sintéticos, o predicado pro Kant não está contido no sujeito, como acontecia nas verdades contingentes de Leibniz. Ou seja, no Leibniz, as verdades contingentes, se você fosse buscando a causa, você nunca encontra uma causa final naquelas verdades contingentes. Só Deus, que pode percorrer toda a série infinita de causas, é que consegue mapear todas essas causas. Já para nós simples mortais,
não é possível analisar toda essa cadeia causal. Então, essas verdades contingentes, elas precisam de um princípio de razão suficiente. Já no Leibniz, então, os juízos sintéticos, que seriam basicamente similar às verdades contingentes do Leibniz, eles podem sim ser necessários, ou seja, serem necessários e universais. Como eles podem ser necessários e universais? Esses juízos são os juízos sintéticos a priori. Os juízos sintéticos a posteriori são sínteses de conceitos que são dados através da experiência. Já os juízos sintéticos a priori, eles independem da experiência. Eles são sínteses de dois conceitos diversos, mas que tratam a respeito não das coisas do mundo, mas das condições de possibilidade das coisas do mundo. Então é basicamente essa a diferença entre o Leibniz e o Kant. É uma diferença, de certa forma, que está na origem ou no entendimento lógico das proposições que cada um tem, certo? Então, esse foi mais um Filosofia em Questão. Espero que vocês, telespectadores, tenham gostado. Buscamos continuar abordando mais um pouco do Kant no próximo programa e nos vemos em breve. Muito obrigado pela paciência e até o próximo Filosofia em Questão.